Então, hoje nós vamos falar sobre mitologia no processo terapêutico. E para falar sobre isso, eu convidei o meu amigo José Rubens, que eu gostaria que agora você se apresentasse. Meu nome é José Rubens Naime e minha formação é médico e psiquiatra e depois analista. Eu fiz a pós-graduação em psicologia junguiana, inclusive a Sueli deu aula, né, de metodologia. Um tempo gostoso de estudar, de entrar a fundo na teoria junguiana. E eu gostaria de contar, assim, a minha história, porque a minha história também tem eu acho que tem muito de coisas míticas. A minha história, ela vem lá do Egito, né? Então, ela vem lá de Abraão com a escrava Agar. Ela tem um filho chamado Ismael, esse filho Ismael dá origem aos povos árabes. E algum dos meus familiares, então, minha genética, ela vem daí, né? Vem um pouco do judaísmo, aí ela migra para o Líbano, e lá no Líbano se instala nas montanhas. Então, assim, as duas famílias, tanto da parte do meu pai como da parte da minha mãe, se instalaram nas montanhas do Líbano. Então, é a família Naim e a família Tarraf. Só que, dessa parte que veio do judaísmo, passa para o cristianismo primitivo, e no cristianismo primitivo permanece até que no ano 1000 a igreja tem uma divisão e uma parte da família fica ortodoxa, uma parte da família fica maronita. Maronitas são cristãos católicos e também tem a ver com o católico romano, mas que pode casar. Então, no Líbano, os maronitas podem se casar. Tanto que a minha avó, ela era neta de padre. E essas duas famílias se dividiram. No Líbano, eu cheguei aí ao Líbano há poucos anos. Lá ainda permanece essa divisão. E lá no Líbano, meus pais jamais se encontrariam. Porque eles moravam numa região cristã maronita e meu pai morava numa região cristã ortodoxa. Aí tem uma saga familiar que é a de migrar. Migrar, sair pelos mares, pegar o navio e vir para o Brasil. Isso acontece logo depois da Primeira Guerra Mundial, eles passavam dificuldades lá. E a grande ilusão, o grande delírio era que chegando aqui ia encontrar dinheiro à vontade nas ruas, ia arrastar dinheiro com rodo, ia encontrar ouro. Essa questão do ouro para mim é muito forte, porque depois eu vou estudar isso na alquimia. Então, as duas famílias migram, vêm do navio, 3 meses o navio. Então, veja, do Egito para o Líbano, do Líbano para o Brasil, as duas famílias se instalaram em São José do Rio Preto. Minha mãe veio com 10 meses, meu pai com 2 anos. E aí eles crescem próximos, vizinhos, e acabam se casando. Há um problema muito grave na época que meus avós não queriam, porque minha mãe era romana, aí no Brasil é romano, e meu pai era ortodoxo. Mas eles se gostavam, não levaram isso em consideração. Estamos no Brasil, ou seja, não é tão forte assim essa questão. No Líbano, os filhos pertencem ao pai, é patrilinear. Então, os filhos pertencem ao pai, os filhos deveriam seguir a religião do pai. Aqui no Brasil, nós seguimos matrilinear. Então, já muda totalmente o eixo da família. Então, assim, meu pai não seguia religião nenhuma, mas a minha mãe seguia a religião romana. Então, nós todos crescemos na religião cristã romana, que é a católica. De Rio Preto, meus pais migraram para uma cidade pequenininha, uma vila, que deve ter se tiver 1000 habitantes é muito. E nessa cidade é onde eles têm os filhos. Então, veja que é uma história de migração. Aí, eu creio e eu faço o caminho inverso. Aí, com 18 anos, eu vou para São Paulo. Aí, de uma vila de 1000 habitantes, eu vou para uma cidade, na época, de 10 milhões de habitantes, que exigia
heroicamente, por isso que eu acho que tive que ter um heroísmo e tive que basear nos meus valores familiares para, com 18 anos de idade, enfrentar a capital, São Paulo. Então, São Paulo se fica livre. E ficando livre, você está sujeito a todas as tentações e os problemas. Então, aí vem todos os trabalhos. Quando a gente estuda os 12 trabalhos de Hércules, ele é obrigado a passar por todos aqueles trabalhos para chegar até a maçã de ouro, chegar até a se tornar um Deus, até o self. A gente é colocado também nessas situações, nessas provas, só que é o inconsciente que leva, porque eu não tenho consciência nenhuma. Então, São Paulo, o que eu queria em São Paulo? Eu queria estudar. Agora, eu queria estudar o quê? Psicologia. Mas psicologia eu teria que trabalhar para ter uma renda. Então, eu resolvi fazer medicina, porque eu poderia trabalhar e talvez um dia fazer psicologia. Essa era a ideia. Eu entrei na mesma faculdade de medicina, assim, tudo isso de maneira inconsciente. Eu queria entrar em Ribeirão Preto, entrei em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina. E meu tio estava acabando de fazer medicina. Quando eu estava acabando de fazer medicina, entrou meu sobrinho na Escola Paulista de Medicina. Então, assim, é uma coisa interessante de pensar isso. No 5º ano, começo a fazer terapia e tenho um sonho muito interessante, um sonho alquímico, que na época eu estava com 25 anos, não soube interpretar, o analista talvez não quis interpretar, não sei bem, era uma terapia em grupo, era um sonho em que eu tinha um estímulo muito grande da minha base, da minha cidade, o estímulo dos meus professores, e eu começava, e eles me estimulavam, eu comecei a subir uma escada, e eu fui subindo essa escada, no início bem escuro, uma escada em que eu não enxergava, eu tinha dificuldade para subir, era pesado, e aí eu fui subindo, aí de repente eu estava sozinho, e aí de repente essa escada muito alta chega nas nuvens, e quando chega nas nuvens tem uma mulher com uma mesa, era uma mulher negra, e ela me cobra uma passagem, e eu pago a passagem e eu vou pegar um avião. É um sonho mítico, porque tem várias passagens bíblicas que tem escada, tem várias passagens mitológicas que tem escada. Tem a escada dos adeptos, são 7 degraus. Eu não tinha estudado mito, não sabia nada de mitos. Esses dias eu tive um outro sonho. Eu estava num lugar, estava tudo muito escuro, eu procurava o caminho de casa e não conseguia voltar para casa. Aí eu chego no lugar, de repente que abre uma luz, e aí eu penso assim, não tem volta. Eu olho, aí tem um vale, aí tem uma escada, e essa escada tem muita gente subindo. Eu não subo, tem muita gente subindo nessa escada, e no meio dessa escada tem um Buda. E aí eu falo, eu preciso ir lá porque eu preciso ver o que tem lá em cima, deve ter um templo. Aí eu acordo. Foi aí que eu juntei os dois sonhos. Por que eu tive um sonho no começo de vida, de carreira, subindo uma escada, e tenho um outro sonho agora, que tem uma escada que leva à espiritualidade? Quer dizer, então é segunda metade da vida. Eu não sou budista, nunca estudei Buda. Por que aparece Buda no meu... E no meio, ele aparece no meio da escada. A única coisa que eu sei é que Buda é do caminho do meio. Você parte da sua história falando do Egito. Esse povo que sai do Abraão e vai lá para o Líbano, você está pegando do Egito. Só que existe, pelo lado judaico, existe a história... Jacó? Não. É o Jacó, aquele que troca a primogenitude por um prato de lentilha. Ele é filho de Abraão, não é? E aí ele chama o primogênito para dar a bênção. Só que ele não está, e aí é o Jacó que vai, não é isso?
Isso, exatamente. E aí o Jacó, ele era menino, e ele não era muito peludo. E aí ele coloca uma É pele isso, para é. dizer para o pai, que não enxergava muito, que ele era peludo daquele jeito. E o E pai aí, abençoa ele. isso, o pai abençoa e ele fica com a primogenitude. E aí o que acontece? Ele foge, porque o irmão descobre, atravessa o rio e vai no encalço dele, porque ele tinha feito uma coisa contra ele. E aí, antes de chegar na cidade de Ur, se não me engano, ele deita com a cabeça numa pedra e diz que essa pedra tem um significado importante também. E quando ele faz isso, ele vê um zigurate, que é uma grande Hum, escada que tem uma ligação com o céu e a terra, que ah, onde os anjos sobem e descem. Ele tem essa noção, e é ele que vai dar origem ao povo judeu, das olha. 12 tribos. Interessante, sim. Então, assim, me trouxe esses elementos e na minha vida também. Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar com o referencial teórico freudiano e kleiniano. Mas aí Freud não dizia nada sobre psicose. Melanie Klein falava, mas falava dentro da teoria freudiana. Dava para trabalhar algumas pessoas. Mas no hospital psiquiátrico era meio complicado entrar em contato com os delírios e alucinações. E encaixar, reduzir a uma teoria que falava tudo só de sexualidade. Até porque o esquizofrênico, o psicótico, o bipolar, ele libera a sexualidade. Ele não tem repressão, não tem rédeas na sexualidade. Então o problema não seria esse. Isso começa a me tomar. Só que eu não tinha na época nenhum referencial outro. E eu vou trabalhar num hospital psiquiátrico e por acaso, você vê os acasos da vida. Um residente de psiquiatria sabe do meu interesse pelos psicóticos, porque eu comecei a fazer algum trabalho com psicótico, já que eu ficava de plantão o dia inteiro, só lá para ter as intercorrências, eu chamava esses pacientes e pedia para eles desenharem, pintarem. Eu comecei a fazer coisas espontâneas, eu não tinha nenhuma outra referência. E esse indivíduo me fala, olha, tem um autor chamado Jung, que tem um livro chamado Símbolos de Transformação e o Homem e seus Símbolos. E ele me dá de presente. E aí eu me maravilho com o Homem e seus Símbolos, falando, ó, tá aqui o caminho. Começo a minha jornada em direção à psicologia junguiana. E aí, por acaso, surge a pós-graduação na São Francisco, que teve acho que só 2 turmas, se eu não me engano. Então eu comecei a estudar, e aí eu comecei a entender o que ocorria no consultório. Então, para mim, o mito constelado numa psicoterapia é o mito de Osíris. É o vaso alquímico. É também a caverna de Platão. Eu comecei a pensar nisso. Por quê? Eu me fecho dentro de um ambiente, tenho 2 portas, ninguém ouve nada lá fora, eu não ouço nada aqui dentro. E aí eu entro aqui, eu vou trabalhar imagens. E é o mito da caverna de Platão fala exatamente isso. Que a pessoa trabalha, ela começa a ver imagens e um ou outro se interessa por ver de onde vêm essas imagens. E ao sair para ver de onde vêm essas imagens, o indivíduo vê o objeto concreto, ele chama de realidade. O indivíduo entra no consultório, entra nessa caverna. Minha caverna não é muito escura, mas como eu iniciei meu trabalho, tinha um pressuposto teórico freudiano que era de ter um ambiente mais escuro, um abajur, porque aí você facilitava a emergência do inconsciente. Tinha o pressuposto, eu nunca usei, mas de usar um divã em que você não era visto. Então, se você não era visto, só as imagens apareciam, imagens de afetos, lógico. Então eu comecei a pensar nessa questão do consultório ser essa caverna, esse local de emergência. E o mito, para mim, que se constela, é o mito de Osíris, não é o de Édipo.
Osíris é um mito egípcio e, por uma inveja do irmão dele, ele é despedaçado em 8 pedaços. E ele traz aquilo que o Jung vai trazer também na teoria dele, a questão da coniúncio interna, da incesto sagrado. Ele é casado com a irmã. E era para ele ser o rei. E o irmão dele, então, mata ele, divide em 8 pedaços. E essa esposa enlouquecida, ela sai à procura desses pedaços. Então, por quê? Para que ele pudesse ir para o Hades, para que ele pudesse ter um enterro digno, para que ele pudesse ser considerado morto, para que ele fosse o rei depois da morte, ele tinha que ter o corpo praticamente todo inteiro. E ela consegue encontrar os 7 pedaços. Veja, 7 é um número significativo, só que ela não encontra um, que é o pênis. Então, fica faltando o fálus. E ela, então, constrói um fálus de ouro. Veja o ouro de novo aí. Então, o ouro que os imigrantes procuravam, o ouro do Osíris, o ouro de Hércules, o velocino de ouro, a busca do ouro na alquimia. Então, todas as transformações alquímicas que buscam esse ouro. E o que nós buscamos dentro do processo psicoterápico. Então, assim, isso daí começou a me fazer bastante sentido de que na terapia, o que na verdade falta? A pessoa ela vem com 7 pedaços. Se você estudar o Rosário Philosophorum, você vai ver que existe 2 tipos de incesto. Existe o incesto real. Esse nós estamos proibidos de fazer dentro do consultório, que é o relacionamento do analisando com o analista. E se existe um incesto psíquico, real no sentido de realeza, que é o incesto que nós fazemos conosco. A ânima com o ego feminino e o ânimos com o ego masculino. Esse incesto ele é necessário, é o que nós buscamos numa análise. Então, assim, quando o indivíduo vem, quando eu recebo com esses pensamentos. É um vaso alquímico, aqui dentro vão se passar todas as transformações. O indivíduo vem com 2 tipos de pensamento. Ele vem com um pensamento mítico, ele vem com um pensamento racional. O pensamento racional vai auxiliá-lo a trazer aquilo que está na consciência. Mas depois, a hora que isso daí desaparecer, junto com a persona, vai começar a acontecer os acontecimentos míticos. No momento em que começa a acontecer os acontecimentos míticos, eu já estou numa caverna, em que eu preciso observar essas projeções. Que projeções são essas? São projeções de imagens. Essas projeções precisam se tornar conscientes. Como que elas fazem sentido na vida do indivíduo? De que forma elas formam a história do indivíduo? Qual é a história desse indivíduo? De onde que vieram esses pais? De onde que vieram esses avós? De onde que vieram esses bisavós? Quais as histórias que foram contadas para esses indivíduos? Quem são eles hoje? Então, quem sou eu hoje? Eu sou o herói da minha história? Porque o herói, ele é herói porque ele contribui, não é porque ele vence monstros só. Então, será que hoje eu contribuo com a sociedade? Será que eu faço o meu trabalho o melhor possível como analista e ajudo as pessoas a enxergarem, a saírem do escuro, a sair da caverna, a encontrar o seu falos dourado, a encontrar o seu self? Será que quando eu estou dando aula na medicina, eu transmito esse mistério, eu transmito esse amor pelo conhecimento? Será que eu estou sendo Prometeu? Será que eu estou roubando o fogo dos deuses? Será que os alunos sentem que eu tenho um amor por esse conhecimento? Que eu passo isso com amor para eles? E que eu pago esse preço desse cansaço de preparar essas aulas porque eu estou pegando um pouquinho do fogo do conhecimento? Então, são questões que eu trago. Por exemplo, há um tempo atrás que eu atendia um indivíduo de 30 e 32 anos, um indivíduo que se diz cristão, mas que rompeu com várias religiões, brigava com Deus de vez em quando, e chegava às vezes no consultório, eu pensava às vezes até que ele estava em surto psicótico, porque ele trazia tudo muito desmembrado. Então é Osíris.
E eu ajudava, então, a colocar isso em ordem. Então, eu me sentia com esse indivíduo como se eu estivesse no labirinto. Então, tinha o labirinto, estava tudo muito escuro, esse indivíduo perdido lá dentro, e eu tentava ser o fio de Ariadne. Então, assim, o labirinto é isso. No labirinto você entra e lá no fundo tem o Minotauro. Se você não levar alguma coisa que te protege, você fica preso lá dentro. Você morre. E ele começou a trazer pesadelos com demônios, pesadelos com mulheres terríveis, até que ele foi voltando. Quando ele se organizou, ele chegou no consultório e abriu a camisa, tinha uma Atena tatuada. Então, assim, ele precisou concretizar a ânima dele. E aí ele começou a chorar. Ele falou, é a minha inspiradora, é a minha ânima, é a minha alma. Ou seja, eu vi que o processo, mesmo que sendo concretizado, é interno. Mas para ele foi importante, talvez para se sentir protegido. Então, o que é o inconsciente mítico? E se eu não entendesse, eu já ia julgá-lo. Já ia falar, está psicótico, está esquizofrênico. O Jung traz no Símbolos de Transformação um capítulo só sobre a libertação do herói. O herói seria o nosso ego. Então, assim, ele não vai falar em castração, ele vai falar em libertação do mundo das mães. Então, assim, que todos nós, homens e mulheres, desde o útero, nós já estamos imersos no mundo das mães. Não que seja ruim, mas tem um momento que para nós sermos independentes, para nós fazermos o nosso processo de individuação, nós temos que sair do mundo das mães. E o mundo das mães é mítico. Que se nós não cuidarmos, nós ficamos aprisionados. Então tem as tecedeiras, as que tecem o destino, as aranhas tecedeiras, as moiras. Então tem, por exemplo, Ulisses, quando ele vai defender o irmão, ele fica em dúvida. Mas a mãe dele fala, vá. A mãe dele percebeu que se ele ficasse, ele seria medíocre, porque ele estaria apenas lidando com um povoadinho pequeno onde ele morava. Enquanto que se ele fosse, se ingrasse os mares, fosse imbuído heroicamente, de uma missão, ele ia libertar Troia, ele voltaria engrandecido e seria falado até hoje que nós estamos falando. E ele faz isso. E ele sai do mundo das mães. A única coisa que a mãe fala é, você pode ir, mas quando você voltar, você não vai me encontrar mais, porque a mãe morre. A mãe entra no oceano, veja, é muito simbólico. Ela entra no oceano e ela morre. Né? Então ela se dilui no inconsciente. E nós vivemos isso em consultório. Eu, então, assim, depois, revendo toda a minha história, eu percebi que eu fiz mais ou menos uma trajetória, assim, meia mítica, meio do herói. E isso tudo eu procuro aplicar no meu trabalho. E também, nós, como tradutores da dor, eu, você, os psicólogos, os médicos, eu também acho que nós temos um outro arquétipo, que é o mito do centauro. O centauro que foi ferido, médico ferido, por uma lança, e ele é uma ferida incurável. E essa ferida incurável fazia com que ele fosse criando soluções, com medicamentos. E nós somos assim. Cada pessoa que vem, nós vamos entrar em contato com a ferida da pessoa e nossa. Não é por acaso que a gente trabalha com a contra-transferência também, né? O Prometeu, ele é salvo justamente pelo Quiron. Então. Que é o médico ferido, porque a ferida porque ele foi buscar o conhecimento e ficou ferido por causa disso, porque ele fez uma coisa que ele não podia fazer, né? Os deuses não queriam que a gente tivesse o fogo para que a gente pudesse ter mais qualidade na nossa vida. Aí, por causa disso, ele é sacrificado, fica no castigo. Né? Todos os dias. Todos os dias. E a ferida do Quiron dói todos os dias. E aí eles fazem uma troca, né? E o Quiron se transforma numa constelação. Constelação de Quiron, é verdade.
E aí, a outra coisa inacreditável é que ele foi ferido pelas flechas do Hércules, numa batalha que eles estavam fazendo e, sem querer, ele acaba sendo atingido. E essa flecha tem o veneno que saiu da Medusa, da sombra impossível de ser confrontada. E nós temos esse médico ferido como um arquétipo também, como... Sim, né? como arquétipo. Porque Isso. ele atendia em Epidauro, né? Que é o grande centro médico, que fazia vários procedimentos. E esses procedimentos, um deles era de sonho, massagem, banhos, Isso. que eram ministradas para a população que assistia o teatro. Então, assim, está tudo interligado. Por isso que eu acho que o consultório, o ambiente de consultório, é um ambiente mítico e arquetípico. Porque tudo isso ocorre, não é há 5.000 anos atrás, ocorre aqui dentro. Então, assim, por que eu tenho minhas reservas com a psicologia cognitiva? Porque ela vai trabalhar no atual e no cognitivo cerebral. Ela trabalha com o sintoma. Então, assim, ela não tem essa vivência, essa profundidade. Ela não toma o ego como herói da própria vida do indivíduo. É o psicólogo que propõe soluções, que propõe tarefas, e o psiquiatra que propõe solução médica, de medicamento. Mas não entra nesse terreno dessa profundidade, dessa riqueza espiritual. Então, talvez, assim, até a primeira metade da vida, talvez seja necessário mesmo trabalhar esses aspectos mais orgânicos, porque o indivíduo está projetando e está buscando soluções fora. É bem freudiano, é o predomínio do desejo, que a alquimia vai chamar de coagulação. O Jung vai trabalhar a segunda metade, ou seja, tudo que coagulou tem que sublimar. Aí vem a espiritualidade, né? A gente tem que aprofundar. E aí, quando você aprofunda, aí entra no mundo mítico, com certeza. Tenho tido essas experiências dentro do consultório. Tem um outro, tem 27 anos, e ele teve uma vida difícil, ele estudou com muita dificuldade. Aí ele terminou a faculdade e ele surtou. Ele fala que é porque ele se apaixonou por alguém, ele diz que é homossexual, que se apaixonou por alguém via online. E aí foi levado ao CAPS, tomou medicamento, e aí resolveram me procurar para fazer uma terapia. E ele teve um sonho, foi o único sonho que ele contou, que ele estava na casa dele, em frente tinha a vizinha com o filho, que ele gosta muito, aí de repente ele se vê enforcado, mas ele não associa nada a isso. E no tarô nós temos uma carta que é o enforcado, que tem a ver com essa questão do pensamento e do sentimento, da sexualidade e do pensamento. Como será que vai desenvolver isso? É um arquétipo que aparece no tarô. Como é que será que vai aparecer na vida dele isso? Porque ele não tem pensamentos nenhum de suicídio. O que aparece é vontade dele se estruturar. Só que ele é muito pensamento, ele é muito abstrato. Então, será que é isso que quer dizer? Será que aparece também na forma de culpa, ter conseguido se estruturar? E aí, sim, o enforcamento é a separação do pensamento e da sexualidade ou do corpo. Será que ele se culpa pela questão da homossexualidade? Tudo isso está em aberto. E pela psicologia junguiana, nós sabemos que o surto psicótico é uma tomada de arquétipos e de complexos do inconsciente coletivo. Não dá para trabalhar só verbal. Tem que trabalhar também com outras técnicas, por exemplo, o Sandplay, para trazer esse mundo interno. Houveram outras pessoas que trouxeram, que a pessoa até fez um movimento com a mão, assim, que a mãe, se pudesse, cortava a cabeça dela. Nós temos isso aonde? Na Alice no País das Maravilhas. A rainha que corta a cabeça, sem dó nem piedade. Que arquétipo é esse? O que ela está querendo dizer com isso? Que mãe é essa, né? Tem o corte da cabeça da Medusa. Então, será que essa mãe é estilo Medusa? Essa mãe petrifica? Essa mãe não permite que esses filhos... Essa filha tem mais de 30 anos e mora junto. Ela não consegue ter liberdade, ela não tem liberdade na própria casa, ela não consegue estruturar um apartamento para ela, uma casa para ela.
Então, são tudo questões que surgem, mas veja, os mitos já trazem. Será que ela está esperando algum Teseu Teseu não, o Perseu, para livrá-la? Qual será o espelho que ela precisa para abafar o poder dessa pessoa que ela chama de mãe? Então, assim, a gente vê isso na terapia o tempo todo. Resumindo, quando eu entro no meu consultório, como se eu entrasse no inconsciente profundo. Esse inconsciente profundo tem a ver com a caverna de Platão, tem a ver com o vaso alquímico, tem a ver com a busca do ouro. Quando eu começo a atender alguém, eu nunca encaro do ponto de vista do Édipo, eu encaro do ponto de vista do Osíris. Tem a ver com Ulisses, tem a ver com todos esses mitos que tem a ver comigo mesmo. Saí de casa, que voltei. Ao voltar, eu não parei, eu não morri fisicamente, morreu o meu lado heróico, porque eu não preciso mais agora de heroísmo. Agora eu tenho que atuar o meu conhecimento. E aí, de repente, eu encontro você, que nós estamos aqui dando uma entrevista, então eu estou ampliando esse meu lado, esse meu conhecimento. Se puder estar ajudando alguém nesse esclarecimento, é isso que faz com que a gente se considere que está no caminho da maturidade, né? Da individuação. Bom, então, para a gente encerrar a nossa conversa, o que você poderia deixar como uma contribuição? É o que o Rosário Jung fala, é o que o Jung fala, é o que Jesus falou e é o que eu sinto hoje na minha vida. O amor pelo ser humano. Essa é a base. Porque nós já estamos vivendo um período de muito ódio. Esse ódio leva a doenças, muitas doenças psicossomáticas, está levando a muitas mortes por infartos. Porque nós estamos vivendo um clima de pressão. Então, o que eu deixaria de contribuição é a gente amar mais e amar mais o ser humano. Diante de todas as técnicas, o amor é curativo. Eu acho que essa é uma grande contribuição, né? Não é tão fácil assim de ser seguida, mas ela é uma contribuição valiosa, né? E gostaria que você desse o seu telefone, como é que as pessoas entram em contato com você se quiserem conversar com você. Meu celular é 017, né? O Poranga é 17, 99723-4314. Meu e-mail é jrnaime@gmail.com. Então, José Rubens, eu quero agradecer muito a sua contribuição inestimável sobre essa questão do mito, do arquétipo, do símbolo dentro do processo terapêutico, que ele é fundamental para que a gente consiga, né, realizar, né, aquilo que muitas pessoas necessitam, é terminar essa jornada da vida de uma forma mais consciente, através desse maior conhecimento, que não é só a partir do conhecimento do aqui, do agora, do comportamento ajustado e adaptado, mas que tem a ver com a nossa essência, né? No nosso processo de individuação. Esse é o ouro. É o ouro, que se faz naquele longo processo do Rosarum Philosophorum, quando os dois opostos se encontram e aí fazem todo o processo de desenvolvimento para a integração desse homem em desenvolvimento, que tem as duas partes integradas em si, né? E esse casamento é um casamento régio, que traz o Filius Philosophorum. É esse casamento que traz a criança sagrada. E aí todos nós temos possibilidade de adquirir, né? Assim, é com a maturidade mesmo. Então, eu espero que todos tenham gostado da nossa entrevista de hoje, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal, compartilhem e comentem a entrevista e aguardem as nossas próximas novidades. Até lá!